pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e hoje eu vim conversar com vocês sobre algo, de novo, angustiante. Geralmente eu faço esse tipo de vídeo, discussão, pra gente conversar sobre algumas coisas polêmicas, mas nem sempre polêmicas. Hoje nós vamos conversar sobre reler livros, sobre releituras. Há muito dessa discussão entre os leitores de será que eu leio um livro que eu já li, enfim, eu releio um livro, ou se eu leio outro que eu não tenha lido ainda para poder, enfim, entrar em contato com histórias desconhecidas por mim e que eu gostaria tanto de ler. Afinal, nós temos muita coisa para ler, existem milhares e milhares de livros que a gente gostaria de ler, mas que nós não temos tempo para isso. É complicado dizer isso e talvez isso seja o mais angustiante desse vídeo aqui, mas nós somos seres mortais e um dia nós vamos morrer, então nós temos um limite aí temporal para sermos leitores. Não poderemos ler tudo o que queremos, infelizmente, por questão de tempo mesmo. Não tempo de longevidade, né, de quanto tempo a gente vai viver, mas também no nosso dia a dia, que é corrido. Nossa rotina é muito estressante, enfim, não é sempre que a gente pode ler, parar, sentar para ler. Porque é uma atividade, então, incomum até, mas também muito individual, muito silenciosa e que requer um certo tempo, requer uma tranquilidade até da gente. Então, para quem não trabalha, para quem não estuda com literatura, é mais difícil ainda. E para quem trabalha e estuda já é difícil, né? Imagine para essas outras pessoas que têm a literatura como um hobby, simplesmente. Fazendo umas continhas, para deixar isso aqui mais angustiante ainda, vamos dizer então que nós temos 52 semanas por ano. E que a gente começa a ler, vamos chutar alto, a partir dos 20 anos, tá? E que a gente morre aos 80. Daria então um período de 60 anos como leitor. Eu vou fazer a conta na calculadora, porque eu sou de humanas. Desculpem aí as pessoas de exatas, que são maravilhosas e que gostam de ler. Mas enfim, fazendo a conta de 60 vezes 52 livros, se a gente for pegar, por exemplo, para ler um livro por semana, vai dar em torno de 3.120 livros lidos na nossa vida inteira. Isso é muito pouco. Isso é horrível só pra mim? Ou pra você também é? Porque, sério, vendo isso eu fico, meu Deus, como escolher as leituras que eu vou realizar sendo que eu tenho tão pouco tempo? Aí a gente entra na questão, a gente reler livros ou a gente ler novos e que a gente quer tanto, que tá nessa lista de infinitos livros para serem lidos e serem encaixados nesses 3.120 livros. Primeiro de tudo, eu acho super válido quem gosta da ideia de reler e quem não gosta dessa ideia, porque é totalmente compreensível e também vai muito da escolha do leitor. Você faz a escolha que você quiser, eu faço a escolha que eu quiser e aí por diante, enfim, a vida é de cada um, não é mesmo? Quando eu era mais nova, eu não gostava dessa ideia de reler, porque justamente eu pensava nisso. Eu tenho muitos livros para serem lidos que eu quero ler e eu não tenho tempo, então eu vou aproveitar esse meu tempo, o pouco tempo que eu tenho, para ler novas coisas, para descobrir novas coisas. Mas daí eu fui começando a aumentar a minha listinha de livros amados, de livros preferidos da vida. E também, ao mesmo tempo, eu fui crescendo e o tempo foi passando e eu fui esquecendo essas histórias ou dos detalhes e foi me dando também saudade delas. Nesse livro aqui, que já apareceu num vídeo de discussão aqui no canal antes, que é o Porquê Ler os Clássicos do Calvino, Ítalo Calvino, ele vai falar uma coisa que eu acho fantástica. Ele vai falar que assim, os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Por isso, deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Se os livros permaneceram os mesmos, mas também eles mudam à luz de uma perspectiva histórica diferente, nós com certeza mudamos, e o encontro é um acontecimento totalmente novo. Aí ele vai falar que toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. É isso! Sabe? É isso que eu penso hoje, Mallory de hoje, eu penso isso. Eu amo Virginia Woolf, mas faz tanto tempo que eu li Mrs. Dalloway que eu perdi muitos detalhes e eu quero muito reler. E eu sei que vai ser uma nova perspectiva, sabe, com a minha cabeça de hoje. E também, por exemplo, eu já fiz uma releitura super importante da minha vida, que é de O Sol é para Todos, que eu li há um tempo também, mais ou menos na mesma época de Mrs. Dalloway. E eu reli, eu acho que o ano passado. E foi outro olhar.
foi outra experiência. É como se eu estivesse realmente revisitando e descobrindo alguns detalhes que antes me passaram batido. Então eu acho super válido releituras nesse ponto de vista. O Ítalo Calvino também vai dizer que toda a primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura, e aqui ele está tratando de clássicos, né? Porque ler os clássicos. Concordo totalmente com ele quando a gente está falando de clássicos, né? Toda a primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura, porque a gente já ouviu falar muito daquela história, muito. Mas também os contemporâneos, a gente não ouviu falar muito, mas a gente já ouviu falar, não é mesmo? Então nós temos algo na nossa cabeça formado a respeito do livro, a gente vai ler e é uma espécie de releitura também. Mas se a gente for pegar a releitura no sentido próprio da palavra, você vai pegar e reler uma coisa que você já passou o seu olho, de novo, eu acho muito válido, o seu olhar é diferente. Apesar de você já ter feito aquilo, já ter passado o olho naquilo. Tão bonito revisitar seus livros preferidos e é tão gostoso, é como se a gente se sentisse em casa. Eu sou muito nostálgica, então eu sou um pouquinho assim, parcial pra falar disso. Mas é essa ideia que eu tenho hoje em dia. Ao mesmo tempo, eu também gosto da ideia de ler outros livros novos que eu nunca nem peguei na mão, mas que eu já ouvi bastante falar, ou que eu venho a ouvir falar e que eu gosto da premissa. Então eu acho interessante essa mescla. Eu acho que tudo na vida tem que ser um equilíbrio. Mas enfim, eu também não acho que alguém que só escolha ler novas coisas também esteja errado. Eu acho que tudo é válido na leitura, não é mesmo? No mundo da literatura, se você está lendo, se você está entrando em contato com novas perspectivas, é válido. Da mesma forma, é válida, seja ela qual for. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Esse assunto, na verdade, ele pode ser desenrolado, né? Destrinchado, assim, ao extremo, com exemplos, enfim. Eu tentei trazer dois aqui um pouquinho mais recentes na minha vida, vamos dizer, mas, enfim, eu acho que é uma questão que perpassa a vida de qualquer leitor e a vida até os seus 80 anos aí. E eu espero viver mais pra poder ler mais, não é mesmo? Porque daí eu vou estar velhinha e a única coisa que eu vou querer fazer na vida é ler. Eu já tenho uma alma velha por isso, então eu acho que sim. Olha a conclusão que eu cheguei nesse vídeo. Esse vídeo foi feito pra eu entrar nessa conclusão, que eu já sabia, na verdade, mas eu só estava demorando pra admitir. Tchau, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!